Assim, Flora, com seu rosto ainda cheio de lágrimas, tentou enxugá-las com a ajuda de uma de suas mãos, e então observou Oliver atentamente antes que ele começasse a falar. Ele fez uma pausa por um breve instante para pensar no que iria dizer em seguida, e com um sorriso começou a dizer: "Você se lembra que um dia eu te contei que quando eu tinha pouco mais que meus 7 anos de idade, minha avó paterna acabou falecendo por causa de um problema no coração?" Ele acaba perdendo um pouco a compostura e seu olhar fica vago por um instante. Porém, ele logo retorna ao normal e Flora acena com a cabeça para dizer que ela se lembra. Então, como eu estudava de manhã e na parte da tarde meus pais trabalhavam, eles sempre me deixavam com minha avó, que morava a um quarteirão da nossa casa. Porém, quando ela teve essas complicações com o coração, ela foi internada em um hospital e eu comecei a passar as tardes lá com ela. Ficava brincando e conversando com ela o tanto que eu podia. Ele faz uma pequena pausa e respira fundo. Eu era muito apegado a ela, então conforme o tempo passava e nós não tínhamos nenhum sinal de quando ela sairia do hospital, eu acabei ficando cada vez mais assustado e com muito medo de perder minha querida avó. E em uma dessas visitas, eu me sentei em uma cadeira ao lado da cama em que ela estava repousando, com muito medo em meu coração. Oliver passou a olhar para baixo e então começou a narrar a história que aconteceu naquele dia. E aqui começou um flashback. Aquele era mais um dia em que Oliver visitava sua avó no hospital. Estava um dia bem ensolarado e a luz iluminava muito o quarto através da janela. Ela estava sorridente como de costume, mas o pequeno Oliver estava com muito medo. Seu pai o deixou lá no quarto onde sua avó ficava, antes de ir trabalhar, e lhe dá um beijo na testa. "Tchau, meu pequenino." O pai de Oliver então bagunça seu cabelo e dá um sorriso que ele sempre via no rosto dele. "Tchau, papai." Oliver dá um grande sorriso para ele. E então seu pai se despede de sua avó com um sorriso, mas ele não estava parecendo feliz. E quando ele foi embora e fechou a porta, a avó de Oliver o chama para sentar na cadeira, que estava ao lado da cama em que ela estava deitada. "Sente-se aqui nessa cadeira, meu netinho." Ela então aponta para a cadeira que estava ao lado da cama, e Oliver se aproxima e logo se senta. "Como você está, meu querido?" A avó de Oliver pergunta com seu olhar e sorriso gentil. "Eu estou com medo, vovó," diz o pequeno Oliver com uma expressão muito triste em seu rosto, e então olha para o chão. "Com medo, meu netinho?" A expressão da avó de Oliver passa a ser de preocupação. "Sim, vovó, eu estou com medo que a senhora durma e não acorde mais." Oliver diz com sua voz já fraquejando e começa a chorar com as mãos em seus olhos. "Oliver." A avó de Oliver diz isso com um sorriso fraco e uma expressão triste em seus olhos, e então coloca uma de suas mãos na cabeça dele. "Não precisa sentir medo, meu querido. Eu sempre estarei com você, independentemente do que aconteça comigo." Então ela mostra um sorriso muito gentil a Oliver, que em seguida vira seu rosto para o dela. "Mas vovó, eu quero ficar sempre com a senhora. Eu não quero ficar sozinho." Muitas lágrimas escorrem pelo rosto do pequeno garotinho. "Mas o seu pai e sua mãe ficarão com você, Oliver," diz ela com seu sorriso gentil. "Mas eu passo mais tempo com a senhora, vovó.
Sua senhora fica comigo de tarde. Não vai ser a mesma coisa sem a vovó aqui. Oliver passa suas mãos em seus olhos lacrimejantes. Meu netinho. A avó de Oliver o olha com tristeza em seu olhar. Porém, logo em seguida, traz um sorriso esperançoso em seu rosto e pega as pequenas mãos de Oliver entre as suas. E então ele olha para ela. Eu sei que pode ser muito difícil de superar isso, mas eu quero que saiba que nos encontraremos novamente. Então não perca a esperança, diz ela com sua voz serena e calma e com seu grande sorriso no rosto. Verdade, vovó? Os olhos do pequeno Oliver começam a brilhar de entusiasmo. Sim, meu querido. Ela então dá um pequeno riso e toca no nariz do pequenino com seu dedo indicador. Eu quero que saiba de uma coisa maravilhosa que acontecerá com todos nós. Ela continua com sua voz calma e seu sorriso gentil. Então Oliver se ajeita na cadeira e olha para sua querida avó com empolgação em seu rosto, e a mesma dá um sorriso em resposta. Talvez você não entenda o que eu irei dizer nesse momento, mas algum dia entenderá. Ela diz com muita tranquilidade em seu olhar. A avó de Oliver ficou em silêncio por um instante, para pensar com calma no que ia dizer. Você sabia que todos nós iremos nos encontrar novamente depois de partirmos? Ela tem um sorriso gentil em seu rosto, mas Oliver a olha com uma expressão confusa. Como assim, vovó? O pequeno garoto pergunta. Depois do nosso descanso eterno aqui na terra, nós iremos nos encontrar novamente, mas de uma outra forma. Ela continua falando com sua voz calma e com seu sorriso gentil. Que outra forma, vovó? O garoto olha para sua avó com curiosidade. Nós nos encontraremos como espíritos, espíritos que vagam, porque é o que somos. Ela sorri gentilmente, tanto com os lábios quanto com seus olhos. Nós somos espíritos que foram colocados em corpos para viver aqui na Terra. E quando o tempo que nos foi dado para viver aqui acabar, esse corpo descansará e nós voltaremos a ser somente espíritos. E esse tempo que nos foi dado é um tempo que devemos usar para ser felizes, fazer outras pessoas felizes, sempre ter um bom coração, aproveitar o tempo com os amigos e a família e ter sonhos a que possamos correr atrás. E que a cada novo sonho nossa esperança se renove, para que nunca pensemos em desistir. Ela pega gentilmente as pequenas mãos de Oliver. Então, meu querido, não fique triste quando eu partir, mas renove sua esperança, porque nos encontraremos novamente com certeza. Então ela sorri gentilmente, e assim que ela dá seu último sorriso, seus olhos vão se fechando lentamente até ficarem completamente fechados, e suas mãos, que estavam segurando as pequeninas mãos de Oliver, amolecem. Em seu último momento, ela manteve seu sorriso gentil e toda a sua serenidade. E após se passarem alguns segundos, Oliver, ao perceber que sua avó não estava dizendo mais nada e as mãos dela haviam ficado mais geladas de repente, começa a chamar por ela incansavelmente. Vovó, eu quero continuar ouvindo sua história. Aqui o pequeno garoto já começara a chorar com uma expressão de angústia em seu rosto. Vovó, não vai embora ainda. Ele começa a soluçar. Tem tantas coisas que eu ainda quero fazer com a senhora. Ele deita sobre o peito dela. Vovó! Ele chora alto e sem parar.
O garoto que amava tanto sua avó sentiu por um momento que perdeu o rumo, mas ao lembrar de suas palavras, mesmo que não tenha entendido muito o que ela quis dizer, manteve a esperança. Eu nunca esquecerei a senhora, vovó. Eu sei que nos encontraremos novamente. Ele dá um sorriso fraco em meio a todos os seus soluços. Com um sorriso muito sereno em seu rosto, Oliver finalizou sua história e Flora já estava chorando sem parar com seu rosto olhando para baixo.